Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Nosso entrevistado de hoje é Roberto Amaral, advogado, jornalista, escritor, cientista político e professor universitário. Ele foi também ministro da Ciência e Tecnologia. Amaral veio a Maceió para 2 eventos a convite da Câmara de Estudos Políticos da Vice-Governadoria de Alagoas. Bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Muito obrigado, estou à sua disposição. É um prazer estar falando com você e com os meus amigos de Alagoas. Bom, uma das suas palestras aqui em Maceió foi com o tema O Povo em Nossa História. Eu lhe pergunto, na sua visão, qual tem sido a participação do povo na atividade política, nas questões políticas aqui no Brasil? O Capistão de Abreu, uma das suas obras, ele dizia que o povo brasileiro, ou que o povo foi capado e recapado. E o Darcy Ribeiro, 200 anos depois, dizia que o povo brasileiro é um projeto por ser. O povo é um excedente na história do Brasil, ele não participa da história do Brasil. Quando ele participa, ele é quase sempre punido. Ele não é ator, ele é uma plateia. Raramente ele sobe ao palco. E muitas vezes, quando ele vai ao palco, é para ler um script, é para ser ator numa peça que ele não escreveu. A que se deve isso? Essa é uma história longa. Tem vários fatores. Nós temos o nosso processo histórico, né? A nossa forma de fazer país, a dificuldade que foi a transição da feitoria, a dificuldade de o país ter um povo, de ter povo. Quer dizer, nós tivemos primeiro povoados, né? Tivemos depois aglomerados, tivemos depois população, que é apenas um indicador econômico estatístico, e depois a construção de povo é uma construção histórica. O Renan e Anderson diziam que povo é o imaginário, né? O povo se constitui a partir de uma visão comum de algo. Foi muito difícil essa visão comum, né? Primeiro, vamos dizer assim, o primeiro sentimento de nação, o sentimento de país, foi no Levante, ou na resistência, ou na expulsão dos holandeses. Não havia povo, não havia brasileiro. Quem eram os que estavam se batendo ali? Escravos, brancos de 5ª ou 3ª categoria, quer dizer, o branco não proprietário, índios escravizados. O primeiro sinal, por exemplo, nós fizemos a independência sem a participação de povo. E assim foi a história do Império. O primeiro momento, um dos historiadores, o Anderson, um dos cientistas políticos, diz que um dos fatores de criação do sentimento, o sentimento de nação e de povo é muito confuso. Então, a primeira necessidade é o sentimento de país, é a consciência de país. Há uma hipótese de que nós tenhamos começado a ter consciência de país com a Guerra do Paraguai. Então, aí teria começado a surgir a ideia de que é um país, do que é um país, de que é o Brasil, e a ideia de que é um povo, que nós somos brasileiros. Mas nós éramos até então, apenas um território vastíssimo e desconhecido. Mas nós tínhamos um adversário, que embora fosse a regra para a constituição do povo e da consciência de país é enfrentar o invasor. Nós fomos ter essa consciência ao contrário, ser os invasores do Paraguai. Essa foi essa a nossa origem. E aí tem os nossos problemas, a raiz dos nossos problemas, a dificuldade de você constituir no século XIX um país, uma consciência de nação. Nós éramos arquipélagos, né? Nós tínhamos aqui no Nordeste uma área que juntava Pernambuco, um pedaço do Ceará, Alagoas, né?
que tinha um certo nível de desenvolvimento, e vamos dizer, era uma certa nação. Você tinha uma certa nação, que era a Bahia, o Rio e São Paulo. Depois surgem as missões lá no Sul. Então era difícil você ter uma consciência nacional. Um outro evento histórico que também não teve participação popular foi a proclamação da República. Nenhuma. Um grupo decidiu pelo povo. Ali, é importantíssimo que você está lembrando, porque com a República nós inauguramos a República Militar. Ou se você quiser que eu diga de outra forma, a República dos Golpes Militares. Ou, outra forma de dizer, a República Civil, controlada pela caserna. Nós nascemos em um golpe de Estado. Ninguém sabia o que era República. Não havia no Brasil um sentimento antimonarquista. Havia até um certo sentimento de carinho com o imperador, já muito velho, já doente. E se supunha que se mudariam as coisas com a morte dele. Ele estava em Petrópolis descansando quando anunciam que estava havendo algo aqui, o Ouro Preto manda chamá-lo, e ele pensa que era para trocar o gabinete. Era a deposição. O Evaristo da Veiga, que era um jornalista, que escrevia no jornal de São Paulo, mas escrevia do Rio de Janeiro, ele registra. O povo viu uma parada militar, não sabia o que era aquilo. O próprio Deodoro, desculpe o vosso grande conterrâneo, não sabia o que estava fazendo. Ele foi chamado por oficialidade jovem, estava doente, muito gripado, colocado no cavalo, ele já ia embora quando o capitão falou de todas as horas, cutucou, tem que proclamar a República. E assim foi a República, ela nasce desse golpe. Em seguida, tem o golpe do Floriano, outro grande alagoano, que em vez de convocar eleições, como dizia a Constituição, assumiu e vem. Havia a série de golpes de Estado que vai terminar, essa série termina em 30 para retomar a série de golpes de 45. Há quem diga que o brasileiro, de modo geral, é um povo muito passivo, muito, assim, quieto. Concorda com isso? Não. A história do Brasil é só de insurreições. O que ocorre é que quando a insurreição tem à sua frente, por exemplo, o que eu quero dizer, a insurreição que vence, toda ela e todo mundo, não pune ninguém, porque ela ganhou. O golpista que tomou o poder ganhou. Então não se discute isso. Mas quando a insurreição é popular, ou ela é esmagada, ou ela perde. E os seus próceres, né, vão para a cadeia, vão para o exílio, ou são fuzilados. Vamos dizer assim, vai ter grandes comparações de convulsões. Aqui, no século XVII, XVI, o Palmares foi esmagado. Na abertura da República, Canudos foi esmagado. Em 37, no Ceará, o Caldeirão esmagado. Então, toda vez, já na colônia começaram os levantes. E o império é todo coberto de levantes. O que eu chamo de levantes? Ações populares que não logram poder. Aqui ao lado nós tivemos, no início, o fuzilamento do Frei Caneca. Então, Pernambuco. Enfim, eu tenho a impressão que Alagoas foi província de Pernambuco. Não? Isso. O Ceará era província de Pernambuco. Não? Nós tivemos aqui, para inaugurar esse processo, o Frei Caneca, a Revolução Praieira. E isso é característica do nosso sistema, né? É um sistema de... O Raimundo Faoro escreveu um belíssimo livro sobre os donos do poder. Isso está na nossa história, né? Eu não sei se isso é uma particularidade brasileira, se é uma peculiaridade, mas eu sei que é uma característica da classe dominante, porque é a forma dela se manter no poder. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com Roberto Amaral. Até já.
Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo o cientista político Roberto Amaral. Roberto, aqui em Maceió, uma das suas atividades foi comandar um debate sobre conciliação e impunidade no Brasil. O que dizer a respeito dessa questão? Essa questão que se levanta é o desdobramento da anterior. O que é a conciliação? É a manutenção da ordem. O que é a manutenção da ordem? A conservação do status quo. Vou ser repetitivo para os nossos ouvintes. O que é a sustentação do status quo? É impedir, é fazer com que o presente impeça a chegada do futuro. Em alguns casos, como foi a tentativa do Bolsonaro, como é a tentativa do bolsonarismo, que é um processo em progresso, é não apenas impedir a chegada do futuro, mas impedir que o presente se preserve e caminhemos para o retrocesso. Essa é a característica das nossas elites. É assim que a classe dominante age. Quer dizer, manter o status quo. É um grande romance, que é uma referência em tudo. O Leopardo, o Leopardo, o príncipe conversando com o seu sobrinho, ele comenta a necessidade de mudar. Aí o camarada se assusta, mudar, quando ele queria que conservasse. Não, às vezes a gente tem que mudar para impedir que mude. As mudanças do Brasil são assim. Nós mudamos, em 61, nós mudamos o presidencialismo para o parlamentarismo para que nada fosse mudado. Nós proclamamos a República para que o mando da lavoura prosseguisse. Nós fizemos uma revolução, chamada Revolução de 30, para que o poder das oligarquias fosse mantido. A chamada Revolução Brasileira, que nós não fizemos, a nossa Revolução, foi comandada por 3 oligarquias: a oligarquia gaúcha, a oligarquia mineira, a oligarquia nordestina, representada pela Paraíba. Então, é um esforço de impedir o avanço, de impedir a discussão. Não há possibilidade de avanço em qualquer nível sem ruptura. Então, a ideologia, eu estou usando ideologia no seu sentido mais científico, né? O processo ideológico é esse. Para não haver a mudança, não pode haver ruptura. Está na nossa, ontem me lembrava, estava na nossa bandeira, né? A consigna Ordem e Progresso, que foi uma invenção dos positivistas. É um negócio interessante, inclusive, os positivistas, né? Eles são mais importantes. O positivismo teve mais presença na política e na vida brasileira do que na francesa. O Comte é mais conhecido no Brasil do que na França. Então, fizeram a cabeça de meia dúzia de coronéis do século passado, do século retrasado, e inventamos isto, que a ordem é progresso, a ordem é atraso. O progresso é movimento, o progresso é diálogo, o progresso é avanço. Por que, na sua opinião, o parlamentarismo não deu certo aqui no Brasil? É uma questão... Tem outras coisas para além disso. É uma questão muito profunda. Porque até, na verdade, em nenhum país jovem o parlamentarismo deu certo, né? O parlamentarismo... Hoje, o parlamentarismo, primeiro, ele nasce das monarquias, que é o atraso, né? E ele hoje sobrevive mal e porcamente na Europa. As chamadas Américas, né? Nos países que surgiram a partir do século XV, do século XVI, não há nenhuma experiência parlamentar. Nós tivemos a experiência parlamentar no Segundo Império. Uma experiência maluca, porque não tinha nada a ver com a Constituição. Dom Pedro II inventou o parlamentarismo sem olhar para a Constituição, né? E era a forma com que ele se utilizava para a conciliação. Ele, inclusive, inventou
o gabinete teve esse título, o Gabinete da Conciliação, em 1853, 56. É um negócio fora da nossa realidade. Nós, não sei se eu diria os brasileiros, mas nós latinos temos uma ligação muito forte com o presidencialismo. Por que nós temos, uma suposição minha, por que nós temos essa ligação tão forte com o presidencialismo? Porque nós não temos tradição de programa político. Nós temos tradição de lideranças messiânicas. Nós não tivemos. O PT é uma experiência nisso. No século passado, o Partido Comunista foi uma pequena experiência nesse sentido. Nós não temos a experiência de formação política, de formação de uma consciência, de um projeto político. A nossa consciência é a liderança mística, a liderança messiânica. Essa liderança faz a nossa vontade, então a gente segue aquela liderança, que é uma liderança forte. E isso é que nos leva ao presidencialismo. E, na minha opinião, a liderança política aqui no Brasil prevalece sobre o próprio partido. Eu vou concordar com você, mas fazer uma pequena restrição. Pois não. Será que nós temos partidos? Eu acho que essa é uma grande... Eu não sei se eu diria tragédia, mas esse é um dos grandes desafios da democracia brasileira. É impossível. Eu não conheço experiências de democracias que tenham sobrevivido à falência da ordem partidária. Nós não temos partidos. Talvez o PT seja um partido, embora tenha deixado de ser, por circunstâncias históricas, por imperativo histórico, deixar de ser um partido de esquerda, o partido da mudança, porque partido de esquerda é o partido da mudança, partido de direita é o partido da conservação, para ser o partido da ordem, por necessidade histórica. Ele tem a presidência da República. Então ele não pode pensar em evolução e tem que negociar a reforma. Mas o próprio PT, na minha opinião, se resume na figura do Lula. Pois é, nós voltamos àquele tempo. É isto. A direita brasileira hoje depende de um idiota. Esse capitão, que foi presidente, que deve ir para a cadeia. Não só o PT hoje, o PT depende de uma liderança. A única liderança da esquerda, para valer, hoje no Brasil, é o Lula. Assim foi o prestismo. O Partido Comunista não era fundado na doutrina marxista, era fundado na história de Prestes. A UDN era fundada na história do Brigadeiro. Quer dizer, o PSD era o Juscelinismo. Né? O trabalhismo aqui no Brasil não era doutrina, era Vargas. Tentou sobreviver depois com Brizola e não era doutrina. Era a recuperação do trabalhismo. E quando morre Brizola, ele se acaba. Ou nós achamos que existe PDT. Verdade. Falar um pouco da sua experiência como ministro da Ciência e Tecnologia. O que você achou dessa passagem? Foi uma passagem muito difícil. E a passagem de qualquer ministro que queira avançar qualquer coisa no Ministério da Ciência e Tecnologia é muito difícil. Eu não quero trabalhar muito esse tema agora, nessa palestra, porque é um negócio muito complicado. O Brasil não acredita na ciência e tecnologia. Quando foi formalizado o meu convite, a primeira questão que eu fiz com o presidente Lula foi dos recursos do Ministério. Ele me autorizou, ele me garantiu que nós iríamos aplicar do governo, até o final do governo, nós íamos aplicar 2% do orçamento nacional. Ainda hoje, nós aplicamos um pouco mais de 1%. Dos países que aspiram a alguma coisa, nós somos o que menos aplicamos em ciência e tecnologia.
As nossas universidades estão em crise. Nós temos uma grande dificuldade de custeio. Eu vou, para não ficar muito longo, o seguinte, em 1954, vou atrás um pouco, o Joaquim Nabuco, no Senado, eu não me lembro de que ano, fazia um discurso sobre a tragédia que era o Brasil não se voltar para a industrialização. O atraso que era ser uma sociedade agrícola. Esse discurso, uns 20 anos depois, foi, de certa forma, reformulado, porque ele era muito inteligente, repetido por Rui Barbosa. Para aqui. Agora vou trazer duas questões para juntar com isso. Em 1954, o primeiro-ministro da China, eu não sei quem era, não me lembro, um Xi qualquer, ele faz um pronunciamento do Comitê Central do Partido Comunista Chinês dizendo que a China estava atrasada, muito atrasada diante dos países desenvolvidos, porque não estava desenvolvendo ciência, tecnologia e educação. Que ela só tinha alternativa se investisse em ciência, tecnologia e inovação. Em 1954. Hoje, o que era a China em 1954, um país agrário, saído de uma terrível revolução, que havia saído de um massacre de 200 anos da dominação japonesa, que havia saído da Segunda Guerra Mundial. Hoje é a China. É a China. Hoje é a China. O mérito dele ou incompetência nossa? Ainda hoje nós não acreditamos no desenvolvimento científico e tecnológico. Nós começamos, tem quantos minutos ainda? Ainda tem uns 3 minutos a cada. Eu vou tentar ser rápido. Nós começamos a vida, o Brasil começou a vida no Nordeste, produzindo, a nossa tradição, a nossa história, o nosso karma é produzir para a Europa, produzir para os países desenvolvidos. Não o que nós queremos, a China está fazendo, mas o que eles querem. Então, nós passamos aqui a produzir açúcar, para mandar para Portugal mandar para a Inglaterra. Depois passamos a produzir algodão, depois passamos a produzir minério, aí avançamos um pouco no oeste, vamos fazer minério. Depois os cearenses foram se encontrar com o pessoal do Rio Grande do Sul, os cearenses piauienses, levando a carne seca que lá virou charque. Bom, hoje o que é que nós somos? Uma grande província agroexportadora. No mundo da ciência e da tecnologia, no mundo da inteligência artificial. E estamos orgulhosos disso. Estamos orgulhosos porque temos uma agroindústria que acaba com o meio ambiente, acaba com o emprego, nos dá divisas, e pensamos que isso é o futuro de uma nação de 220 milhões de habitantes e 8 milhões de metros quadrados. Bom, estamos chegando ao final. Agradecemos desde já a sua participação aqui em Contextualizando e lhe damos a oportunidade de se dirigir a quem está nos assistindo com uma mensagem, principalmente aquelas pessoas, inclusive jovens, que estão desacreditados na política. O que você poderia dizer para eles? A descrença da política é o fim do país. Nenhum país sobrevive fora da política. Quando um jovem ouvir dizer, como isso é comum, há pouco eu ouvi aqui, caminhando para cá, uma política, os políticos, Brasília está acabando com o Brasil. O que acaba com o Brasil é a ausência da política. Nós temos que fazer política, discutir política, fazer política e ter política. Só para encerrar, eu gostaria de falar daqui em 10 horas para vocês, nós temos que ter um projeto de governo, não um projeto de governo. Todo governo tem um projeto. Nós precisamos ter um projeto de país. O que nós queremos ser desse país, que país nós queremos fazer, que sociedade nós queremos ser, o que é que nós queremos ser já na quarta, caminhando para os meados do século XXIII, o século da ciência e da tecnologia.
Ok, você pode rever essa entrevista com o cientista político Roberto Amaral no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana.